Você sabe quantos golpes de Estado já aconteceram no Brasil? O que é um golpe de Estado? Hoje eu quero falar sobre esse tipo de evento que infelizmente é mais comum na nossa história do que você provavelmente imagina. O Brasil nasceu como país livre e independente lá em setembro de 1822, mas através de uma série de lutas, grupos políticos queriam impor uma constituição ao Brasil e colocaram Pedro, o príncipe herdeiro de Portugal, no trono como Dom Pedro I. Havia um acordo para que Dom Pedro convocasse uma Assembleia Constituinte e desse assim uma nova constituição ao Brasil. Dom Pedro, então, assim o fez. Depois que o Império do Brasil foi criado, convocou uma constituinte. Constituinte é aquele grupo de representantes eleitos pelo povo para escreverem uma constituição. A questão é que aqueles constituintes escreveram um projeto de constituição que limitava muito os poderes do monarca. Dom Pedro não ficou satisfeito com aquele esboço de constituição e mandou fechar o parlamento, dando assim o primeiro golpe de Estado que nós tivemos no Brasil. E ele escolheu 10 pessoas para escrever a nossa primeira Carta Constitucional, que foi outorgada em março de 1824. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o golpe da maioridade não pode ser considerado um golpe, porque na verdade ele não alterou a ordem constitucional do Brasil. Ele fez apenas uma emenda constitucional antecipando a maioridade do menino Pedro II, que tinha apenas 15 anos lá em 1841. Então, o golpe da maioridade não pode ser considerado efetivamente um golpe, embora o nome traga a palavra. E falando de usos de palavras, de termos, a proclamação da República ocorrida em 15 de novembro de 1889 foi sim um golpe de Estado. Deodoro, mais 200 militares cercaram o campo de Santana, o palácio do governo, mandaram prender o chefe do governo, depuseram Dom Pedro II e instalaram no Brasil um novo regime, o regime republicano. Isso pode ser considerado, sim, um golpe de Estado. E mais, para a história entrou como proclamação da República. E Deodoro foi mais um personagem em um outro golpe que aconteceu em 1891. Acontece que estava prevista a convocação de uma Assembleia Constituinte, que foi feita, e uma nova Constituição, e novas eleições. Entretanto, Deodoro da Fonseca não aceitou isso, contrariando o parlamento naquele momento e decidiu governar por mão de ferro. Logo em seguida ele renunciou e assumiu Floriano Peixoto. Todo mundo achava que ele não entregaria o governo ao final daqueles 2 anos, mas depois ele acabou entregando sim. Possivelmente um dos golpes mais conhecidos é o golpe acontecido em 1930. Um grupo de empresários e políticos insatisfeitos com os resultados da eleição de 1930 acabaram depondo o governo. O eleito foi Júlio Prestes, mas o grupo não concordava com isso. Em vez de o Júlio Prestes assumir, acabou assumindo o governo Getúlio Vargas mais uma junta, com a promessa de que convocariam eleições e teriam novos rumos no Brasil. Mas isso não aconteceu. Vargas foi ficando, até que em 1934 houve uma nova Constituição para o Brasil, depois da Revolução Constitucionalista de São Paulo e tudo mais. Mas foi Vargas também o protagonista do próximo golpe, que aconteceu em 1937. Isso mesmo, em 1937 ele desfez aquela Constituição, outorgou uma nova Constituição que lhe dava plenos poderes, criando assim o Estado Novo. Mas Vargas também sofreria um golpe. Depois da Segunda Guerra Mundial, Getúlio Vargas estava muito enfraquecido e um grupo de militares e políticos brasileiros acabaram forçando a renúncia de Getúlio Vargas em 1945. Na verdade, ele foi mais do que forçado, né? Mas o meio do século XX não foi fácil para o Brasil. Naquele momento, em 1955, houve uma eleição e havia uma ameaça de golpe, de que os derrotados não deixariam Juscelino Kubitschek e João Goulart, o seu vice, assumirem o governo. Foi por isso que o general Henrique Lott providenciou um golpe para que Juscelino
assumisse o poder. Gente, o Brasil não é para amadores. Mas o golpe mais famoso que nós temos no Brasil é o golpe militar de 64, ocorrido lá em março de 1964, que envolvia o parlamento e também militares brasileiros. Eles alegavam que havia uma ameaça comunista e que, para extirpar essa ameaça comunista, eles precisavam tirar qualquer ameaça possível. O presidente João Goulart foi acusado de ser comunista e várias ameaças aconteceram contra a vida dele. Ele seguiu então para o Rio Grande do Sul, quando o Senado Federal declarou vaga à presidência da República. Houve um governo muito rápido ali, mas imediatamente os militares assumiram o poder, dizendo que ficariam alguns anos, até um pouco tempo, para garantir a ordem no Brasil e promover eleições democráticas. Isso demorou 21 anos e o resultado nós já conhecemos, né, gente? Meus amigos, muitos outros eventos no Brasil são chamados de golpe ou não, ou levam outros nomes, ou que sequer saíram da sua fase embrionária. O que nós tentamos mostrar para vocês aqui é que o Brasil é um país que precisa amadurecer as suas instituições políticas. Nós temos uma Constituição sólida que precisamos defender arduamente. Tá? Então, meus amigos, gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixe seu like e considere se inscrever no canal. Esse é o canal Doutor História. Um abraço!